Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gláucia Pereira da Multiplicidade. Aqui na Multiplicidade a gente fala de pesquisas e dados em mobilidade urbana. Então se você está chegando agora, já se inscreve aqui no canal, tá bom? E já curta esse vídeo, compartilha porque é bastante interessante, porque hoje a gente vai falar de velocidade. Velocidade é bastante coisa para falar, tem vários tipos de velocidade. As pessoas falam por aí como se fosse qualquer coisa. Bom, não sei se vocês sabem, mas eu sou graduada em física e faz tempo que eu não falo de velocidade, fazia tempo que eu queria fazer um vídeo para dar vários conceitos para vocês, mas fiquem tranquilas e tranquilos que eu não vou me aprofundar nas fórmulas, tá bom? Vai ser um vídeo mais conceitual mesmo. Vamos lá, quero falar para vocês dos tipos de velocidades que a gente tem em mobilidade urbana. Primeiro tipo, velocidade regulamentada. O que é a velocidade regulamentada? É a velocidade que está lá na plaquinha da rua. É a velocidade máxima que os carros e outros veículos poderiam andar naquela via. Quando a via não tem a placa, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as velocidades já são lá delimitadas pelo próprio código, tá? Então você tem vias arteriais, vias coletoras e vias locais. E aí lá no Código de Trânsito, que é uma lei federal, né? Lá no Código de Trânsito vai ter para cada tipo de via qual deveria ser a velocidade para cada uma, caso não tivesse uma placa. E as prefeituras podem regulamentar, por isso que ela chama velocidade regulamentada, cada prefeitura pode regulamentar a sua própria velocidade nas vias, tá bom? Então essa é uma velocidade. A outra velocidade é a velocidade instantânea, que é a velocidade do veículo em um segundo de tempo, em um instante de tempo. Então é esta velocidade que a gente discute que deveria ser reduzida. Mas o que acontece? Existe uma relação aí da velocidade máxima regulamentada com a velocidade instantânea, que é a velocidade que os veículos trafegam. Se você tem uma velocidade regulamentada máxima, por exemplo, 40 km por hora, é bem possível que a maior parte dos veículos ande abaixo desse valor de 40 km por hora. Mas pode ser que mesmo que um ou outro veículo passe, ele vai estar numa velocidade bem menor, porque ele não vai ter como ter uma velocidade muito alta com os outros veículos a 40 km por hora, certo? Então são esses dois tipos para a gente começar essa discussão: velocidade regulamentada e velocidade instantânea. Quando que a velocidade instantânea começa a ser muito mais alta que a velocidade regulamentada? Quando não há fiscalização. Então, se você tiver uma situação sem nenhuma fiscalização de trânsito, sem nenhum elemento urbanístico, como vias estreitas, semáforos, lombofaixas, faixas de pedestres, faixas elevadas e outros artifícios que se pode usar para reduzir velocidade, você vai ter pessoas andando com velocidades muito maiores do que as velocidades regulamentadas. E aí, quando a gente começa a discutir a importância da velocidade na segurança viária, o que acontece é que muitas pessoas mostram um gráfico, que eu vou colocar aqui a imagem para vocês, mostram um gráfico da proporção, né, da chance de morrer, da chance de se machucar, dada as velocidades. E aí elas confundem essas duas velocidades quando elas fazem esse gráfico, porque a velocidade desse gráfico é a velocidade do impacto, é a velocidade do momento do acidente, não é a velocidade regulamentada. Só que o que acontece? Quando a gente quer justificar a redução das velocidades nas cidades, visando aí uma visão zero, visando zero mortes no trânsito, visando uma cidade mais calma e mais humana, a gente coloca a velocidade regulamentada como se essa fosse a velocidade instantânea do impacto, tá bom? Então a gente tem que ir sempre ajustando essas duas comparações de velocidade. Tudo bem até aqui? Então tem esses dois tipos. Além disso, existe uma outra velocidade chamada velocidade operacional. Essa velocidade, a gente geralmente trabalha com ela em mobilidade urbana na questão dos veículos de transporte coletivo. Então, o que seria a velocidade operacional de um ônibus? Seria a velocidade que esse ônibus consegue percorrer até saindo do seu ponto final, né? Ele tá lá no ponto até o outro ponto, por exemplo, que ele está indo para um terminal. Ele saiu do terminal, foi até o ponto final, e aí você vê qual é a distância que esse veículo percorreu e quanto tempo ele levou. Essa é uma velocidade operacional. O que está nessa conta?
Então, todas as paradas, a parada do veículo, que ele parou no ponto de ônibus, que ele parou no semáforo, enfim, todas as paradas do ônibus nesse trajeto todo, vai dar a velocidade de operação desse veículo, tá? Com foco no veículo. E aí, o que acontece? Pausa aí, porque então esse foco é no veículo, é uma velocidade de operação, uma velocidade operacional. Se você perguntar para uma pessoa, entrevistando pessoas, quanto tempo você leva daqui lá, assim, da sua casa até seu trabalho e você vai de ônibus? Aí a pessoa vai falar, eu levo 1 hora. E aí quando você olha no mapa, ela só andou, ela mora perto, não vai, fala, nossa, mas 1 hora para esse trajeto todo? Aí se você compara com a velocidade do ônibus na cidade, sei lá, você entra no site da Prefeitura de São Paulo, vai lá, tá aqui, a velocidade operacional do ônibus pode ser, por exemplo, 20 km por hora. Os números não vão bater. Por quê? Porque quando você está olhando para a pessoa e não para o veículo, para a velocidade lá operacional do veículo, você tem que levar em consideração que a pessoa tem que andar até o ponto de ônibus, andar entre o ponto final e o destino dela, e mais ainda, tem o tempo de espera no ônibus. Então, são 4 velocidades aqui que eu tô falando que a gente tá conversando. A velocidade regulamentada, a velocidade instantânea, a velocidade operacional e a velocidade da viagem da pessoa. São 4 coisas completamente diferentes, que as pessoas têm muita, não digo nem dificuldade, as pessoas mal conseguem discutir esses termos ou passam batido, não falam sobre isso, não discutem como esses números se relacionam, tá? É isso que eu queria trazer aqui pra vocês, que sempre que a gente estiver discutindo mobilidade urbana, tem muitos tipos de velocidade, tem outras também, mas essas são as principais que você tem que estar ligada, assim, em todos os detalhes dos números, porque às vezes a gente tenta comparar uma coisa com a outra e a comparação não dá certo, tá bom? Gostou? Já curte aqui, clica aí no sinal de curtir. Inscreva-se no canal, liga o sininho para receber as notificações e a gente se vê nos próximos vídeos.